lugar secreto eu anseio. Nós estamos há 13 dias falando sobre obediência. Então João 19, versículo 17, diz assim, ó. Então nós estamos há 13 dias, presta atenção, falando sobre obediência. Nesses 13 dias foram faladas diversas coisas através de cada um de nós. E a gente falou sobre várias coisas. E hoje eu queria, esse 13º dia, falar sobre o maior exemplo de obediência, que foi Jesus. E nós poderíamos dizer, mas Jesus é Jesus, né? Não podemos comparar a Jesus. E uma das coisas que a gente precisa entender é que Jesus, ele era 100% Deus. Mas também ele era 100% homem, humano, sujeito às mesmas dores, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas coisas que nós. Por isso ele deixou o seu trono no céu, deixou de ser Deus, né? E agora, né? O céu perguntou, quem há de ir por nós? Isaías lá atrás responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Assim foi Jesus, né? O Filho, ele disse, não há outro capaz de pagar o preço pelo pecado do homem, senão o Filho. Não há outro sangue tão poderoso capaz de pagar a dívida do homem, que levaria o homem diretamente para a morte eterna, que é o inferno. A criança nasce, é perfeita, é a coisa mais linda, mas é um ser humano que já nasceu condenado, já nasceu debaixo de condenação. E nós, assim como todos os seres humanos, nascemos com essa herança. Jesus vem e Jesus se dispõe a pagar um preço de sangue. A moeda, o único valor capaz, o único poder capaz de pagar a dívida que nós tínhamos. O sangue do Cordeiro Santo, imaculado, sem pecado. E Jesus era tão 100% humano como nós, que quando ele esteve lá, no momento mais difícil, crucial, e crucial tem a ver com cruz, com dor, com decisão, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, eu quero te obedecer. Ainda que doa, eu quero te obedecer. Ainda que seja difícil, eu quero te obedecer. Essa posição de obediência de Jesus, como exemplo a nós, possível, necessário, porque obedecer não tem a ver só com conveniência. Eu vou obedecer porque vai me trazer bênção. Eu vou obedecer porque vai me trazer algo bom. Eu vou obedecer porque eu vou ter um emprego legal. Eu vou obedecer porque no final do mês eu vou ter o meu salário. Então a obediência nem sempre tem a ver com benefícios imediatos. A obediência às vezes ela é necessária ainda que haja dor, cara. Ainda que não te traga nenhum benefício imediato. E nós vamos ver a obediência de Jesus agora por uma ótica diferente, por uma ótica natural, não por uma ótica divina. Porque como Deus, para ele, legal, é fácil, é Deus. Mas Jesus como menino, Jesus como homem, Jesus como filho, como irmão, como amigo. João 19, 17 em diante. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário, que é em hebraico significa Gólgota. Pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, escreva este homem disse, eu sou o rei dos judeus. Nós estamos aqui no momento crucial. A nossa dívida seria completamente paga. E a vitória da cruz não foi na ressurreição. Quando Jesus ressuscita e vence a morte ali, na ressurreição, ele venceu o último inimigo, que era a morte.
Quem tinha vencido a morte por si só? Muitos já tinham ressuscitado antes? Sim, Jesus ressuscitou lá, a filha de Jairo. Mas quem era capaz por si só de vencer a morte? Só Jesus. E vence o último inimigo. Por que o último inimigo? Qual é o seu último inimigo a ser enfrentado? A morte. Qual é o último inimigo pelo qual você luta o tempo todo? Porque o tempo todo nós estamos buscando guardar a nossa própria vida. É o último inimigo. E Jesus venceu o último inimigo, que era a morte. Mas a vitória de Jesus não foi na ressurreição, foi na sua crucificação. Porque na crucificação, Jesus pagou o preço. Aí quando ele disse, está consumado. Telestai, em hebraico, que significa está pago. Então a nossa vitória foi na obediência dele de ir para a morte. Quando Jesus foi orar, a Bíblia diz que ele se retira, se dobra e vai orar. E os discípulos dormiram. Jesus até ficou nervoso, vocês não conseguem fazer uma vigília comigo de 1 hora? Né? 1 horinha sequer, vocês não conseguem vigiar. Imagina, gente. 1 horinha sequer, você não consegue esquecer a porcaria dessa droga, desse prazer do seu corpo. 1 horinha sequer, você não consegue parar para ter um devocional sem pegar no celular. 1 horinha sequer, você não consegue parar para esquecer a sua vida e olhar para o que a palavra de Deus está dizendo, para o que o seu companheiro está dizendo, para o que a palavra de Deus está dizendo, para o que o devocional do Sol por Hoje está dizendo. 1 horinha sequer você não consegue parar para ouvir o outro, para dar suporte para o outro, para ajudar o outro. 1 horinha sequer você não consegue abrir mão um pouco do seu conforto para fazer alguma coisa por alguém, para correr em prol do interesse de alguém que não seja o seu interesse, para correr em prol de alguma coisa que faça o outro ganhar e não você. 1 horinha sequer. Deus disse, você não consegue vigiar comigo? Ó, você tem poucas horas de vida. Eu estou pedindo que eu vou morrer em poucas horas, sim. Qual é o sentimento? Angústia. Obedecer é assim, é ir para a mesa de cirurgia, cara. E você ficar 100% na mão de Deus. Sabe que eu estou fazendo o que o Senhor me mandou eu fazer. Eu estou obedecendo o que o Senhor me orientou. Eu estou obedecendo o que o pastor me direcionou, porque o pastor é a extensão da voz de Deus para nós. Quando você está aqui ministrando uma palavra, ainda que você não tenha quase nada de conhecimento, nesse momento, você é a extensão da voz de Deus para nós. E a Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue. Vamos ver pela ótica médica. Os médicos nomeiam isso com uma palavra dizendo hemaditrose, que é um grau de angústia tão grande, que os seus poros, eles se dilatam e eles começam a brotar sangue. Então a sua pele fica tão sensível que se você passar uma unha, ela vai rasgar. Ele sai daí. Ele é traído. Ele é beijado. E então Jesus foi para as chibatadas. A carne de Jesus ficaram espalhadas pelo caminho. O sangue dele foi espalhado pelo caminho. Senhor, se possível, faça de mim esse caso. 100% homem, ele tinha medo. Jesus, como 100% Deus, ele viu o futuro. Ele sabia que ia estar acontecendo por dentro. Ele sabia que ia doer.